Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Da mesma forma que Jesus conhece cada um de nós pelo nome, assim nós reconhecemos sua voz e o seguimos. A voz do Senhor vem pela palavra do Evangelho, certamente, mas também pelas moções interiores que Jesus faz nascer em nós. Como é importante se acostumar a reconhecer Jesus que fala no nosso coração. Precisa de silêncio, precisa de calma, precisa calar as outras vozes da música do mundo, da televisão, das redes sociais, que nos deixam tontos, e buscar em nós aquele que é mais íntimo de nós do que nós mesmos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás sem dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje continuamos a meditar sobre o bom pastor, ajudados pelo Papa Francisco. Com sua linguagem simples e familiar, ele nos ajuda a entender melhor esse trecho. A passagem de hoje traz estas palavras de Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nestes 4 versos há toda a mensagem de Jesus, o núcleo do seu Evangelho. Ele nos chama a participar na sua relação com o Pai, e essa é a vida eterna. Jesus quer estabelecer com seus amigos um relacionamento que seja reflexo do que ele mesmo tem com o Pai. Uma relação de mútua pertença, na confiança plena, na íntima comunhão. Para expressar esta compreensão profunda, este relacionamento de amizade, Jesus usa a imagem do pastor com as suas ovelhas. Ele as chama e elas reconhecem a sua voz, respondem ao seu chamado e o seguem. É linda esta parábola. O mistério da voz é impressionante. Pensemos que desde o ventre da nossa mãe aprendemos a reconhecer a sua voz e a do Pai.
no tom de voz, percebemos o amor ou o desdém, o afeto ou a frieza. A voz de Jesus é única. Se aprendermos a distingui-la, ela nos guiará no caminho da vida, caminho que vai além do abismo da morte. Mas Jesus, porém, num determinado momento disse, referindo-se às suas ovelhas: Meu Pai que as me deu. Isto é muito importante. É um profundo mistério, não fácil de entender. Se eu me sinto atraído por Jesus, se a sua voz aquece o meu coração, é graças a Deus Pai, que colocou em mim o desejo de amor, de verdade, de vida, de beleza. E Jesus é tudo isso em plenitude. Isso nos ajuda a compreender o mistério da vocação, especialmente das chamadas para uma especial consagração. Às vezes, Jesus nos chama, nos convida a segui-lo, mas talvez aconteça que não nos damos conta de que é Ele, exatamente como aconteceu com o jovem Samuel. Há muitos jovens hoje aqui na praça, vocês são muitos. Vocês são tantos jovens hoje aqui na praça. Gostaria de perguntar-lhes: alguma vez vocês escutaram a voz do Senhor que, por meio de um desejo, de uma inquietação, tenha-lhes convidado a segui-lo mais de perto? Ouviram? Então, tiveram a vontade de ser apóstolos de Jesus? A juventude deve se pôr em jogo para estes grandes ideais. Vocês pensam nisso? Concordam? Pergunte a Jesus o que Ele quer de você e seja corajoso. Seja corajosa. Pergunte-lhe. De trás e antes de toda a vocação ao sacerdócio ou à vida consagrada, há sempre a oração forte e intensa de alguém, de uma avó, de um avô, de uma mãe, de um pai, de uma comunidade. Eis porque Jesus disse: Pedi ao Senhor da messe, ou seja, a Deus Pai, para que envie operários para a sua messe. As vocações nascem na oração e da oração, e somente na oração podem perseverar e dar frutos. À luz de tudo o que ouvimos e meditamos, irmãos, vamos ler novamente o Evangelho de hoje para entender bem os pensamentos e os sentimentos de Deus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás sem dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos agora dedicar um minuto para anotar as frases que mais mexem com o nosso coração.
Vamos parar mais um minuto para escolher o nosso propósito, pequeno e prático, que nos ajude a responder ao amor de Jesus e a sermos como Jesus, bons pastores. Dediquemos mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática este nosso propósito de hoje. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Paz e alegria a todos. Eu dou-lhes a vida eterna. Paz e alegria a todos. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. A encontrou em campos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. E agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu, não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar.
Deus e vi que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. E agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor pra me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar.